Munida de uma faca, Lisa Montgomery foi até a casa de Bob Joe atrás do seu bebê e para isso ela não mediria esforços. Ela fez uma cesariana improvisada e levou embora o seu bebê. Esse é o caso de hoje aqui no nosso canal e eu convido você a acompanhar comigo. Antes de começar esse caso, a gente vai voltar à vida de Lisa Montgomery, a assassina condenada à pena de morte. Isso depois de quase 70 anos sem pena de morte nos Estados Unidos, de uma mulher sendo executada com a pena de morte. Lisa Montgomery não teve uma infância muito fácil, nem um pouco fácil. Lisa e sua irmã dormiam no mesmo quarto com o seu pai. Ele entrava no quarto e abusava da irmã da Lisa, que ficava quieta, para Lisa não acordar, porque a irmã dela, a Diane, não queria que a Lisa acordasse, para também que não acontecesse com ela o que acontecia com Diane. E ela torcia e disse que jurava que ela faria de tudo para Lisa não passar pela mesma coisa que ela tinha passado. E um pouco depois, o conselho tutelar foi chamado e eles tiraram então as crianças dali. Lisa foi para a casa da sua mãe e foi aí que o inferno da vida da Lisa começou. Lisa teve uma infância totalmente disfuncional, tanto quando ela morava com seu pai, quando ela foi morar com a sua mãe. Judy, a mãe de Lisa, mandava ela ficar quieta, chegava a tapar a boca da Lisa, vedar, a boca da Lisa para ela não falar, porque ela não queria ouvir a voz da Lisa. A mãe de Lisa, Judy, casou-se 6 vezes e além disso teve vários outros relacionamentos. Sempre tinha muitos homens dentro da casa da mãe da Lisa, onde a Lisa estava vivendo. Até os seus 14 anos, Lisa viveu em 17 lugares diferentes. Ela se mudava constantemente, sempre envolvida nesse meio de violência, de álcool e também de muita pobreza. O padrasto de Lisa, o Jack, casado com a sua mãe, começou então a abusar de Lisa. Ele chegou a construir um quarto fora, um cômodo fora da casa, para poder abusar da Lisa sem ser incomodado. Quando ele abusava da Lisa, ele batia com a cabeça dela no concreto. E ele dizia para ela que era para ela não falar nada para ninguém, para ela não resistir. Se alguém soubesse por ela o que estava acontecendo, ele ia matar toda a família da Lisa. E ela então acabou ficando quieta, para que ele não fizesse nada com a sua família. O Jack, o padrasto da Lisa, chegou a levar um homem para morar lá nesse cômodo e permitiu que ele abusasse da Lisa. Inclusive, a mãe dela também tinha conhecimento de tudo isso que acontecia e também permitia que homens fossem lá e abusassem da Lisa. Ela chegava a oferecer a Lisa em troca de dinheiro. Ela dizia para a Lisa, inclusive, que a Lisa deveria, já que ela estava ali, ela tinha que se manter e manter aí a casa. Então ela vendia a Lisa, trocava a Lisa por alguns dólares para poder a Lisa dormir com esses homens, para poder ajudar a pagar as contas da casa. Teve um homem, inclusive, que abusou da Lisa por várias horas. Ele ainda batia na Lisa e abusava dela durante muito tempo. E isso aconteceu na vida da Lisa durante muitos anos. Isso a irmã dela, Diane, conta que a Lisa sofreu por muitos anos sendo abusada com a permissão da mãe, da própria mãe e também do padrasto. E a mãe da Lisa entregava ela para quem pudesse pagar. E o pior de tudo isso é que muita gente sabia o que acontecia ali, muita gente sabia de toda essa violência que a Lisa sofreu e nunca ninguém fez nada. A Lisa chegou inclusive a falar para um tio dela, que era policial, sobre o que ela estava passando, sobre a violência que ela estava sofrendo. Ela sentiu que ele poderia ajudar sendo um policial, mas nada aconteceu. Ele não fez nada para ajudar a Lisa, ele não reportou nada até a polícia, a própria polícia onde ele trabalhava, sobre o que estava acontecendo com a Lisa, não fez nada. Então a Lisa não tinha saída. Inclusive, a Lisa tinha problemas mentais também. Uma prima dela corroborou essa informação, dizendo que ela tinha sérios problemas mentais. Ela inclusive foi diagnosticada com desordem mental, que fazia ela ficar em vários momentos catatônica. Ela tinha várias alucinações e ela criou então um muro, uma barreira, como diz essa prima da Lisa, para que ninguém entrasse no mundo dela. Como eles viviam num lugar muito pobre, ninguém se importava muito com ninguém, com o que estava acontecendo na vida das pessoas, cada um tinha seus próprios problemas,
suas próprias dificuldades para enfrentar e ninguém se importava muito com o que acontecia com os outros, principalmente com a Lisa, que era uma menina e já estava passando por tanta coisa terrível na vida dela. Aos 18 anos, Lisa então teve o seu primeiro casamento, que foi arranjado pela sua mãe. Desse casamento ela teve 4 filhos. Aí depois ela acabou então tendo outro casamento e depois se casou com Kevin Montgomery, que deu o sobrenome a Lisa. Então, com o passar do tempo, a Lisa foi com a sua saúde mental piorando cada vez mais. E cada vez mais ela tinha outros problemas que vinham decorrentes daqueles que ela já tinha e foram aumentando os problemas da Lisa. Ela foi diagnosticada também com um transtorno antissocial, que fazia ela ficar cada vez mais fechada. Ela tinha também um grave transtorno dissociativo da realidade. A Lisa chegou a dizer que estava grávida também em alguns momentos, mas ela tinha sido esterilizada. Na realidade, a Lisa queria ter mais um filho desse casamento com Kevin Montgomery, mas como ela não podia mais ter porque ela tinha feito laqueadura, ela não sabia o que fazer para poder ter mais um bebê, já que ela naturalmente não podia ter outra criança. E é aí que os caminhos de Bob Joe e Lisa Montgomery se cruzam. Bob Joe, 23 anos, recém-casada, estava grávida esperando sua primeira filha. O sonho da vida de Bob Joe era ser mãe e ela também amava muito os animais. Ela tinha um canil onde ela cuidava de vários animais e ela também colocava esses animais para venda. Esse canil ficava dentro da casa da Bob Joe e ela com o marido cuidavam desses animais até que eles fossem vendidos. Eles participavam também de feiras de animais, de adoção, feiras de exposição de animais também, e foi em uma dessas feiras que ela conheceu a sua assassina, Lisa Montgomery. Elas inclusive chegaram a tirar uma foto juntas, existe uma foto das duas com os bichinhos em uma dessas feiras. E aí, como elas gostavam da mesma raça de cães, elas acabaram criando uma intimidade e uma certa amizade entre elas aí surgiu. Elas acabaram até trocando algumas mensagens pela internet. Então a Lisa começou a ver as redes sociais da Bob Joe e via constantemente as fotos que ela postava. E em uma dessas fotos ela percebeu que a Bob Joe estava grávida. E isso mexeu com a Lisa, porque ela tinha laqueadura, estava no seu 3º casamento, não tinha filhos com seu marido, Kevin Montgomery, e era tudo o que ela queria. Então, quando a Lisa viu essa foto da Bob Joe grávida, com um animalzinho, aquilo despertou nela algo que ela resolveu então criar um plano na mente dela. Ela queria o bebê da Bob Joe e ela faria de tudo para ter esse bebê para ela. Então, a Lisa aí ela começa o seu momento de divagação. Ela diz para o marido e para a família que ela estava grávida, só que ela tinha laqueadura. Mas ela disse que estava grávida e começou a se comportar como uma mulher grávida, começou a fazer fotos e postar várias coisas de como se estivesse grávida. Essa coincidência entre ela e a Bob Joe, né, porque as duas estavam teoricamente grávidas, no caso a Bob Joe estava realmente grávida, mas a Lisa não. Mas essa coincidência, já que a Bob Joe não sabia, então aproximou as duas mais ainda. Elas trocavam então sempre mensagens como mães que estão esperando os seus bebês. E aí, com o passar do tempo, as pessoas iam acabar descobrindo que a Lisa realmente não estava grávida, porque a barriga dela não ia começar a crescer. Então ela começou a se desesperar e ver o que ela ia fazer para poder ter um bebezinho, né? Que o bebê dela tinha que nascer. E aí ela teve um plano, criou na mente dela uma estratégia do que ela ia fazer para ter um bebezinho, então, porque era o que ela mais queria. Só que como ela ia fazer isso? Lisa entrou na internet e procurou informações de como fazer uma cesariana em casa, como fazer um parto de cesariana em casa. Aí ela viu, comprou as ferramentas necessárias para isso e começou a criar o seu plano. Já com essas ferramentas em mãos e com as informações que ela precisava para fazer um parto cesariana, então a Lisa criou um e-mail com a desculpa de que ela queria um cachorrinho, um filhotinho, já que a Bob Joe tinha esses filhotes. Então a Lisa criou um e-mail com o nome de Darlene Fisher e entrou em contato com a Bob Joe para o dia seguinte. Então elas marcaram um encontro e a Bob Joe chamou então a Lisa para ir para a casa dela. Mal sabia ela que ela tinha convidado a morte para sua casa. Então
Ambas marcaram para o dia seguinte, dia 16 de dezembro de 2004. Então a Lisa foi até a casa da Bob Joe. Ela foi convidada para entrar, conversaram ali por mais ou menos 2 horas e aí o telefone tocou. Era a mãe da Bob Joe pedindo para Bob Joe ir buscá-la no trabalho depois que ela saísse. E a Bob Joe então disse que estava com uma visita em casa, que tinha ido ver um animalzinho, um filhote, e que assim que ela terminasse, ela ia buscar a mãe. Ok, desligou o telefone e continuou a conversa. Nesse momento, a Lisa então percebeu que ela tinha pouco tempo para executar o plano. Em um momento de distração de costas, então ela estrangulou a Bob, que perdeu a consciência e caiu no chão. Nesse momento, a Lisa então pegou uma faca e abriu o abdômen da Bob Joe para retirar o bebê. Com a dor, óbvio, a Bob Joe acabou acordando, despertou, ela tentou lutar ainda contra, a Lisa para poder se desvencilhar daquilo que estava acontecendo com ela, mas ela estava muito fraca, ela tinha perdido muito sangue e ela acabou não resistindo. Lisa então tirou o bebê do ventre da Bob Joe e fugiu dali. Logo depois, próximo, uns quilômetros depois da casa de Bob Joe, a Lisa parou, fez uma asepsia na bebê com alguns produtos que ela tinha no porta-malas, tirou também de lá uma cadeirinha de bebê, colocou no banco de trás e colocou a nenenzinha. Ela foi então para uma cidade vizinha. De lá, ela ligou para o marido e disse para ele buscá-la porque ela tinha tido bebê. Então, o marido foi buscá-la e eles foram para casa. Enquanto isso, a gente volta então para Bob Joe. Quando a mãe dela, esperando a filha, viu que ela estava demorando, ela foi até a casa da Bob Joe para ver o que estava acontecendo. Ficava algumas quadras ali do trabalho. Quando ela chegou, ela viu que a porta estava aberta. Ela entrou e se deparou com aquela cena terrível. Ela disse que era sangue para todo lado. Chegou a ligar para a polícia imediatamente e ela disse que parecia que a barriga da filha dela tinha explodido pela quantidade de sangue que estava espalhada pela casa. A polícia então tentou reanimar a Bob Joe ali mesmo, não conseguiu, levaram então para o hospital, mas lá mesmo no hospital a Bob Joe acabou não resistindo. A polícia então ficou horrorizada com o que tinha acontecido com a Bob Joe. Eles estavam tentando imaginar quem tinha coragem de fazer tamanha crueldade com aquela moça e ainda grávida. A polícia percebeu então que quem quer que fosse que tivesse feito aquilo com a Bob Joe era alguém que ela conhecia, porque a porta estava aberta, então a pessoa não forçou a entrada, ela foi convidada a entrar. Então, no meio dessa cena toda de horror, eles viram fios de cabelos compridos e loiros nas mãos da Bob Joe. Bob Joe era muito conhecida na cidade, todo mundo gostava dela, ela se dava bem com todo mundo. E aí, através de algumas investigações, a polícia percebeu que aquele cabelo não pertencia a ninguém daquela cidade, que era uma cidade muito pequena, tinha aí pouco mais de 200 habitantes na época. Imediatamente, então, a polícia emitiu um alerta Amber, que é o Amber Alert. Esse alerta ele é específico para crianças sequestradas e crianças raptadas. O que ele faz? Ele emite um alerta de emergência imediato que vai aí para estações de rádio, que vai então para outdoors, que vai para televisão, que vai para emergência, ele vai para internet, satélite, alertas de emergência, sistemas também de rádio de meteorologia, ele vai para todos os lugares. Então, em todo o país, todo mundo fica sabendo que uma criança foi sequestrada. Geralmente, essa mensagem contém, então, informações da criança, informações também do suspeito ou do possível suspeito e ainda do carro desse suspeito. Só que no caso da bebê, ela era uma recém-nascida, então não tinha informações do rosto dela. Então, nunca algo tinha acontecido dessa forma, sem o rosto de um bebê e sem nenhuma informação também do sequestrador ou do possível sequestrador e do carro também. Então, foi que a mãe da Bob Joe disse que ela estava com alguém em casa que tinha ido para lá para ver um dos filhotes que ela tinha. Então, a polícia vasculhou o computador da Bob Joe para tentar descobrir com quem que ela tinha falado antes aí desse encontro fatal. Então, nessa pesquisa no computador da Bob Joe, eles descobriram um e-mail de uma moça chamada Darlene Fisher. Então, através do IP desse computador, eles chegaram até a Lisa Montgomery, que foi presa no dia seguinte. Quando eles chegaram na casa da Lisa, ela estava sentada no sofá da sala dela, assistindo a televisão com a bebê no colo, e na televisão estava piscando o alerta Amber.
O bebê de Bob, então, foi levado para o pai. E a polícia forense digital, então, teve um papel principal nesse momento, que conseguiu rapidamente encontrar a assassina de Bob Joe. A princípio, a Lisa, quando foi presa, tentou negar qualquer envolvimento com o crime, só que tinha sangue embaixo das unhas da Lisa. E aí ela não teve mais como negar, ela acabou confessando o crime. E ela disse para o investigador: você pegou o bebê certo. E os médicos, então, quando pegaram, a bebê da Bob Joe, ficaram surpresos com o estado de saúde da neném, o bom estado de saúde. Disse que ela foi um pequeno milagre por ter sobrevivido devido ao que aconteceu com ela. Hoje a Victoria Joe tem 19 anos e evita falar sobre esse caso, que causa muita dor para ela, principalmente porque o aniversário dela, cada aniversário que ela faz, ela lembra da morte da mãe dela dessa forma tão brutal. A Lisa Montgomery, então, foi acusada de assassinato, sequestro e recebeu a pena de morte. Os jurados levaram apenas 5 horas para definir, então, chegar até o veredito e condenar, então, a Lisa à pena de morte por injeção letal. Apesar de várias alegações, não foram suficientes, então, para fazer com que a promotoria entendesse o caso da Lisa, que era um caso particular, um caso muito triste e horrível que aconteceu com ela. Eles queriam que pelo menos tirassem a pena de morte da Lisa pelos problemas mentais que ela sofreu, decorrentes também de todo o abuso que ela teve, durante toda essa infância. Mas eles não aceitaram. Ela foi então condenada à pena de morte. Lisa então foi executada no dia 13 de janeiro de 2021. A pena dela foi a morte por injeção letal. Ela tinha 52 anos. Então, apesar de todos os pedidos aí de clemência dos direitos humanos, dos advogados, de equipes médicas também que examinaram a Lisa, ela recebeu então a sentença de pena de morte por injeção letal. Não houve clemência. E era o governo Trump. Ele já estava no final do seu governo, ia assumir o Joe Biden, o próximo governo desse Joe Biden, que não queria a pena de morte, mas o Trump queria. E desde 2003 não havia pena de morte, ninguém havia sido executado. E no governo Trump, 10 pessoas foram executadas. Foi o maior número de execuções em mais de um século. A última execução de número maior foi em 1896. Mas, alegadamente, Donald Trump era a favor da pena de morte e ele era um ferrenho defensor da pena de morte. Já Joe Biden não. Por isso que ele acelerou a morte tanto da Lisa quanto de outros 10 homens também que foram executados neste meio tempo, para que Joe Biden não pudesse revogar essa lei que não ia querer a pena de morte. Bom, esse foi o caso de hoje. Me conta o que vocês acharam. Vocês acham que a Lisa, depois de tudo que ela passou na vida dela, ela merecia a pena de morte? Porque quando ela foi executada, ela nem sabia, a doença dela progrediu tanto que ela nem sabia do que ela estava sendo acusada, ela nem sabia por que ela estava sendo acusada e o que ia acontecer com ela. Ela não estava sabendo que ela ia ser executada, porque os problemas mentais dela foram progredindo demais. O que você acha disso? Você acha que ela merecia ser executada? Ou que ela merecia clemência e tem apenas então a prisão perpétua? Então me conta o que vocês acham aí nos comentários. Comenta, curte, compartilha. E a gente se encontra no próximo caso.